deixar a Amazônia subir. Não vou. É isso aí. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Interferência Pública, aqui na sua rádio web Idade Mídia, comunicação para a cidadania. E hoje temos aqui a presença de um grande camarada, Dion Monteiro, ele que é coordenador executivo do Instituto IAMAS, que é o Instituto Amazônia Solidária. Ele também é partícipe do movimento Xingu Vivo, que esteve na luta aí desde o tempo pela não construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. E ele também é um membro componente do Fórum Social Panamazônico, lutas que já vêm aí de longas datas em defesa da Amazônia e dos povos da região amazônica. É isso aí, seja muito bem-vindo, Dion, à nossa rádio web Idade Mídia, comunicação para a cidadania. Também temos hoje aqui para colaborar nesse debate com a gente a presença do Jeff, que ele é presidente da Associação Cultural dos Povos da Amazônia. Sejam todos bem-vindos à nossa rádio web Idade Mídia, comunicação para a cidadania. Nós já estamos ao vivo através do nosso site idademedia.org, assim como também através dos nossos aplicativos Idade Mídia para sistema Android, que você pode baixar no seu smartphone, no Google Play, na loja do sistema Android, ou então Radioflix, Radionet e Rádios Garden, tanto para sistemas Android quanto para sistema iOS. Lembrando que também nós estamos fazendo a transmissão da modalidade live através do Facebook, na página idademedia.org. Então você pode acompanhar essa conversa com a gente lá na página da Rádio Web Idade Mídia, no Facebook, e participar nos comentários. O nosso programa de hoje, ele é um programa especial e dedicado à mobilização internacional que está acontecendo, denominada Greve Global pelo Clima, e acontece aqui na cidade de Belém, também no próximo dia 20, a partir das 16 horas, lá na escadinha do Cais do Porto, na Estação das Docas. Mas quem vai falar um pouco mais sobre esse evento, seu perfil e funcionamento, é ele próprio, Dion Monteiro. Então, seja muito bem-vindo. Você já pode ir falando aí aos nossos ouvintes e telespectadores como é que vai funcionar aqui em Belém do Pará a greve global pelo clima. Bom, então, primeiro, uma boa noite, Ângelo, uma boa noite, Jeff. Boa noite, professor. O que está sendo pensado, né? O que está sendo pensado em cada região tem relação com o local onde estará ocorrendo o evento. Por exemplo, até às 18 horas, a gente estava monitorando pelos sites que reúnem os eventos que vão acontecer no mundo todo, já haviam mais de 3.000 cidades, exatamente 3.036 cidades. Uau, em 150 países de todos os continentes. O que está sendo pensado? O que está sendo pensado propondo atividades, né, para chamar a atenção para esse grave problema, que é o problema climático e socioambiental, né? Aqui em Belém, como você já falou, Ângelo, o evento ele começa no dia 20, porque ele se estende, ele não é só no dia 20, tem uma agenda, que eu acho que é interessante a gente passar essa agenda daqui a pouco, que vai do dia 20 ao dia 27, agora de setembro. Mas no dia 20 começa o evento lá na escadinha do Cais do Porto, ali ao lado da Estação das Docas, a partir das 16 horas. Então começa às 16 horas com diversas oficinas que vários coletivos vão estar organizando, demonstrações de experiências científicas também, para as pessoas conhecerem um pouco os efeitos de tudo que vem acontecendo na região amazônica, no mundo, por conta das mudanças climáticas, né, de todo esse processo de efeito estufa, que altera a ordem natural,
vamos dizer assim, das coisas, né? E aí a gente está convidando, a gente já começa convidando todos a participarem. O evento chama Greve Global pelo Clima, porque a ideia é parar, né? Quem puder parar para se manifestar sobre essa questão tão complexa e tão difícil. Então, acho que no decorrer da nossa conversa a gente vai amadurecendo ao que está se pensando, e inclusive acumulando propostas, acumulando ideias. Quem quiser dar uma ligada, entrar em contato, mandar uma mensagem, a gente vai acumulando sugestões, né, para que esse processo do dia 20 ao dia 27 ele possa ser o mais amplo, o mais diversificado e o mais global possível. Certamente. Então, como você já sabe, no dia 20 inicia, então, uma semana com grande programação em todas as cidades aí que estão comprometidas com esse ato, e aqui em Belém do Pará também. Sendo que no dia 20 é a greve global, então, assim, está marcado para as 16 horas, na escadinha do Cais do Porto, na Estação das Docas. No entanto, é importante que desde as primeiras horas nós já estejamos em mobilização, porque vai ser um ato político em defesa tanto da natureza quanto dos povos da Amazônia que estão aqui em luta, que estão em resistência, justamente para poder manter essa natureza de pé. Então, desde cedo, seja no seu trabalho, seja nas ruas, nas universidades, já é muito interessante você já iniciar uma mobilização, né? Quem puder fazer alguma atividade de paralisação laboral também, no seu trabalho, na faculdade, é importante também para poder demonstrar força e mobilizar. E aí, a partir das 16 horas, você já também chega presente lá com a gente na escadinha da Estação das Docas, onde vamos ter ali a participação de cientistas, né, a exibição de taxidermia, né, que são aqueles animais de estudo, de análise também, que vão estar por lá, além também de grande programação, estudantes. Dion, nesse primeiro momento agora, antes de passar para o nosso camarada representante da Associação Cultural dos Povos da Amazônia, tu falastes que são diversos os grupos que estão participando aqui na cidade de Belém do Pará, que estão em mobilização para a realização da greve global do clima. Tu poderias falar então um pouquinho para a gente desses grupos que estão participando, das reuniões que estão organizando, porque afinal de contas é uma pauta que ela reúne em si as mais diversas matizes políticas, né? Os grupos, coletivos, estudantes, trabalhadores, artistas, produtores. Então, eu queria que tu pudesse falar um pouquinho mais para a gente também sobre essa rica diversidade participativa que está unindo forças para poder fazer a realização de um grande ato no dia 20. Então, Ângelo, como o problema é complexo, é extremamente complexo, então não se resolve a partir de uma única ação, também há solução, ou pelo menos o início da reflexão para esse caminho longo e difícil que se precisa seguir para superar esse problema das questões climáticas, das questões socioambientais, tem que ser feita por um amplo leque de organizações e de campos de atuação. Justo. Então, a academia, por exemplo, vamos começar, ela tem um papel fundamental a partir da metodologia científica, né, a partir dos seus experimentos, a partir das suas conclusões. A academia, nós estamos falando da UFPA, UEPA... UEPA, principalmente... Sim. As universidades públicas, né? Principalmente as universidades públicas, mas, enfim, todas aqueles cientistas, professores, pesquisadores, estudantes, né, dos programas de graduação, de pós-graduação, que estiverem interessados em contribuir, são muito bem-vindos, e nós temos vários de diversos programas de mestrado, de doutorado, e os docentes também contribuindo. Um outro é justamente a juventude, né? Então, a juventude, nos seus diversos campos de luta, seja aquele estudante da universidade ou aquele estudante do ensino médio, do ensino fundamental, o jovem da periferia da cidade que vivencia cotidianamente os problemas que
que as questões socioambientais levam, como, por exemplo, a falta de saneamento no seu bairro, a questão da poluição, das queimadas, do lixo, por exemplo, os jovens que moram ali na região onde tem o lixão do Aurá, que sofrem com isso, todos eles percebem, e vários têm contribuído com esse debate, principalmente os estudantes do ensino médio, do ensino superior, né? Um outro grupo importante é o grupo dos sindicatos. Então, tem diversas organizações sindicais que têm feito a relação, e isso é muito, muito importante, entre o trabalhador, a trabalhadora e os problemas ambientais que existem na nossa região, na região amazônica, mas no Brasil e no mundo. E fazendo essa relação ajuda a compreender, por exemplo, a situação daquele trabalhador que é submetido a uma condição insalubre no local de trabalho dele, e que essa condição insalubre penaliza ele, ela, trabalhador, trabalhadora, mas também, por exemplo, numa indústria que emite ou despeja produtos químicos no rio, que despeja produtos químicos nas bacias, na Bahia, contamina aquele trabalhador, contamina toda aquela população do entorno e vai desaguar na contaminação de um espaço muito mais amplo do que aquele do local onde está sendo jogado o dejeto, né? Também tem as organizações não governamentais que atuam em diversos campos, como, por exemplo, na questão ambiental especificamente, mas na questão da saúde, organizações que trabalham com a prevenção, né? Organizações não governamentais que trabalham com educação ambiental, com a educação em geral, então tem participado desse processo. Enfim, é bem amplo. Os movimentos sociais, né? Movimentos sociais que lutam na cidade, mas que lutam no campo também, que lutam nas regiões amazônicas do Pará, e até de outros estados da Amazônia têm participado e têm feito esse debate. É amplo o leque, são várias organizações, e isso nos dá a certeza de que esse processo, que começa no dia 20, vai até o dia 27, mas, de fato, é um processo de resistência histórica que já existe há muitos e muitos anos, há décadas e há milênios. Se a gente for ver as práticas dos povos da floresta, dos povos originários, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, que, na prática, já exercem, já fazem esse papel de resistência, Jeff, já executam atividades econômicas, sociais, ambientais, que subvertem toda a lógica do modelo capitalista que leva a esse processo de crise em que nós vivemos. Ou seja, a nossa expectativa é bastante promissora. É muito importante que nós, moradores aqui da região amazônica, tenhamos o protagonismo nesse momento agora, que está em pauta nacional e internacional. John, eu te conheço já faz um tempo, e na apresentação tua no início desse programa, nós falamos tanto do Instituto Amazônia Solidária, o movimento Xingu Vivo, e até mesmo o Fórum Social Panamazônico, que já tem um legado aí de mais tempo. Então, eu queria que tu falasse um pouco também, particularmente, dessa tua experiência pessoal, em relação a esse movimento, porque, assim, onde eu quero chegar com isso? Tu já atua já faz um bom tempo na defesa dos territórios, na defesa dos povos da Amazônia, como coordenador executivo do Instituto Amazônia Solidária, seja no movimento Xingu Vivo, que foi um movimento heróico, muito bravo, que lutou aí contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, a destruição da grande volta do rio Xingu em Santarém, assim como também das grandes mobilizações sociais que aconteceram em decorrência do Fórum Social Panamazônico, que também é um espaço de ideias, é um espaço de debate, é um espaço para tirar resoluções. Eu quero chegar no ponto de que aqui nessa terra existem diversas pessoas, como Dion Monteiro, que há muito tempo já estão em lutas na defesa dos territórios e dos povos da Amazônia.
Então, assim, às vezes eu até me aborreço um pouco quando se colocam umas questões assim de salvar a Amazônia, pedir o clamor internacional de uma ajuda interna, quando na verdade a gente sabe que aqui existe um movimento de luta que já tem um histórico e que precisa ser respeitado e que precisa também ser valorizado cada vez mais, e aproveitar para que tu contasses um pouco dessa tua história particular. Bom, acho que a gente pode partir, Ângelo, do período militar e aquele slogan que tinha, né? Terra sem homens, para homens sem terra. Né? Então, ali já havia uma lógica. Essa lógica, ela continua. Que é uma ideia arbitrária, uma construção social ilegítima sobre a Amazônia. A Amazônia tem o estereótipo que faz parte do plano de colonização sobre essa região. Né? Então, aceitar de que é uma terra sem homens, sem mulheres, sim, também está validando um discurso de domínio, de colonização. Perfeitamente, porque se não há pessoas, se não há homens, se não há mulheres, se não há crianças, se não há velhos, idosos, então é uma terra que você pode chegar e pode fazer o que você quiser. O problema, Jeff e Ângelo, é que essa lógica, ela é uma lógica que pouco tem sido alterada nas últimas décadas. Então, se a gente, por exemplo, pegar o período militar, e aí eu vou falar um pouco desse processo para falar da atuação dessas organizações que eu tenho acompanhado, tanto o IAMAS quanto o Xingu Vivo e o Fórum Social Panamazônia. Então, você pega desde a década de 60, dos anos 50, né, com a doutrina desenvolvimentista, né, e aí você pega o período militar, com a construção da hidrelétrica de Tucuruí, com a abertura da mineração da Vale, com a construção de outras... Alto Norte, né? Isso, Balbina, por exemplo, né, uma catástrofe no sentido do que ela causou lá na região do estado do Amazonas, e por aí vai. E aí você segue, dá um salto histórico já para os anos 90, principalmente para o início do século XXI, você vai ver que essa lógica da construção de grandes projetos para atender indústrias, para atender a mineradora, ela continua. Então, Belo Monte é um exemplo disso, né? Essa lógica de você utilizar a região... de forma como um quintal exploratório, onde se tem a necessidade só de explorar e ter aquele desenvolvimento. E aí você insere uma infraestrutura, grandes projetos de infraestrutura, como portos, como hidrelétricas, abertura de estradas, para atender aos megaprojetos econômicos da mineração, do agronegócio, da exploração madeireira. Então, a lógica continua. E aí, como o discurso que é uma região vazia, um espaço vazio, né? Então, o que se faz lá não tem consequências. Isso é uma grande mentira. Por exemplo, Belo Monte expulsou mais de 50 mil pessoas, né? Seja das zonas rurais ou mesmo da zona urbana, da cidade de Altamira, de pessoas que tiveram que ser manejadas porque sofreram os efeitos da construção da hidrelétrica de Belo Monte. O problema é que essas pessoas foram remanejadas, Jeff, para locais que não melhoraram a sua condição de vida. Então, se antes elas moravam em locais que eram insalubres, por exemplo, como na beira dos igarapés, elas foram morar em locais que são muito distantes do local onde tem alguma estrutura, equipamento público, no local onde não tem escola, onde não tem transporte sequer para a pessoa. Todo tipo de equipamento público, realmente. De todo tipo. Inclusive, trouxe um grande problema de segurança, né? Porque houve um crescimento demográfico na região e não houve nenhuma preparação para atender essa população que veio, esse êxodo que atraiu essas pessoas, com uma expectativa de desenvolvimento social e
o que acabou acontecendo foi exatamente o contrário. Um inchaço da cidade, a falta de emprego, porque a maioria dessa população que vem em busca de emprego, mas não tem aquela não tem aquela qualificação almejada para determinada exatamente, atividade que se necessita naquele a cidade momento. acabou inchando e se tornando uma das mais violentas do Brasil, se não a mais, eu acho, no período da construção da hidrelétrica. Reflexo disso, Jeff, é o lamentável episódio que aconteceu no presídio, na penitenciária de Altamira, né? Isso são consequências, né, do que aconteceu, esse inchaço. Tem uma coisa bem simbólica nesse massacre lá na penitenciária de Altamira. Quando a gente levanta dados sobre os presos que foram assassinados, né, foram 58 presos que foram mortos lá e mais 4 que morreram misteriosamente num trajeto dentro de um carro das forças da ordem, da polícia, né? Mas a grande maioria eram paraenses e muitos eram da cidade de Altamira. Então, nós fomos fazer um levantamento para ver quem eram essas pessoas que morreram, quem eram essas pessoas que estavam presas e morreram. A conclusão desse levantamento era que vários desses ou eram filhos de pessoas que foram expulsas das ilhas, das zonas que foram alagadas pela hidrelétrica de Belo Monte. Então, os pais foram obrigados compulsoriamente a sair de lá e foi comprado para eles, foi dado um recurso ou foi disponibilizado uma casa no que se chama RUC, que são os reassentamentos urbanos coletivos, e esse jovem que antes morava na ilha e que tinha toda uma dinâmica, ele, ao se deparar com uma nova realidade, muitos se envolveram com drogas, se envolveram com vícios, e aí furtaram um celular, furtaram uma quantia, que estavam lá, isso. E aí foi morto nesse massacre que ocorreu. Outros foram filhos de trabalhadores que foram para a obra, né? Então, normalmente ele vai, depois ele consegue um emprego e ele chama a família. Então, uma quebra de modelo de vida muito grande, né? Perfeitamente. De repente se vê jogada ali no meio de uma sociedade de consumo, né? Com a violência, onde tu és aquilo que tu tens. Perfeitamente. De repente tu precisa ter para poder se estabilizar, ter um... E aí o que acontece? Esse jovem, né, que acompanha o pai para trabalhar numa obra e depois... e aí o pai vai estar trabalhando e o jovem está inserido naquela nova situação, com uma explosão demográfica, como você falou, Jeff. Também isso vai fazendo com que esse jovem queira ter, né, queira consumir, queira comprar, e aí se envolve com qualquer coisa para poder ter uma mudança muito, muito drástica, né, na realidade da vida. Então, outros foram pessoas que vieram com os pais e aí foram presos por causa de furtos ou de drogas. A droga é um problema muito, muito complexo, né? Na região, se tornou muito complexo na região, e morreram. Ou seja, onde é que a gente quer chegar? É que por trás dessas pessoas que morreram, dos bandidos, havia uma história. E uma história que foi impactada pelo modelo de desenvolvimento que se pensou para a Amazônia, né, que se implementou lá naquela região. E aí, voltando àquela reflexão histórica, nos anos 50, mais especificamente nos anos 60 foi assim, porque desde Juscelino Kubitschek, né, no desenvolvimento lá que ele... Belém Brasília, 50 anos em 5, perfeitamente, e depois no período militar, e aí tem o período neoliberal lá do Collor de Mello, né, o Fernando Henrique dando sequência a um processo, onde se retirava, como o Estado era mínimo, então ele saiu, né, desse processo, mas com a eleição do ex-presidente Lula da Silva, esse modelo ele retoma com o nome de neodesenvolvimentismo. Inclusive, esse foi um questionamento que eu fiz, porque a galera, até na reunião que eu compareci, a galera costuma associar o governo Bolsonaro com esse modelo de exploração, mas eu questionei, inclusive no governo Lula, nos governos anteriores, a política predatória que é aplicada na Amazônia, desde a época da colonização,
Ela, na verdade, não continua. mudou, ela só, Sim. uma vertente diferente, de um tipo de exploração diferente da outra, mas desde a época da colonização até com o Estado brasileiro, ela continua dessa forma, de um método O plano de capitalista crescimento exploratório. de 50 anos em 5 também ganhou o nome de projeto de aceleração do crescimento, né, que foi também responsável pela criação da própria usina elétrica de Belo Monte. Perfeito. Pode continuar. E aí o governo Bolsonaro intensifica isso, né? Então, há uma aceleração por conta do seu projeto ultraliberal, de uma intensificação do processo de exploração, de legalização da mineração em terras indígenas, né, de rever as demarcações de terras, né, quilombolas, indígenas, as reservas, as reservas, as terras indígenas, rever, inclusive, todas essas zonas de proteção ambiental, né? Então, é um processo acelerado de entrega dessa riqueza da natureza para as grandes empresas e para a exploração, a expoliação feita pelo capital, né? E aí a gente pode pensar assim, tá, mas qual é a alternativa ou qual é a outra proposta que pode se ter? E a gente lembra, então, que os povos tradicionais da Amazônia, os pescadores, os ribeirinhos, os beradeiros, como se chama lá na região do Xingu, eles praticam, os povos indígenas, em sua grande maioria, eles praticam essa outra forma de se relacionar com a natureza e entre si há muitos e muitos anos, e de uma forma que a própria natureza lhes apresenta. Eu vou dar um exemplo aqui, que é bem interessante. Por exemplo, lá no Xingu, lá nas ilhas que compõem, que fazem parte da região do território do Xingu. Como é que eles viviam antes de Belo Monte? Muitos viviam assim. No tempo no período do verão amazônico, né, quando o rio desce, eles plantavam. E plantavam todos os tipos de produtos. Da mandioca, da macaxeira, do milho, do arroz, do feijão, ou seja, tudo que era possível. Eles plantavam e colhiam até dentro do período do verão, porque quando chegava o período do inverno, da cheia, a maré subia e ela cobria todo aquele local. Aí o que eles faziam? Era pesca. Então, no período do verão amazônico, a plantação e a pesca à noite também. A pesca nunca deixa de ser uma atividade exercida. Mas era assim, plantava pela manhã e a pesca era à noite. Quando o inverno amazônico chegava e ele cobria toda a área de terra, de plantio, isso mesmo, Jeff, a pesca era a atividade permanente do dia todo, né? E então essa relação, ela fazia com que a terra fosse, vamos dizer, se recuperasse, porque quando chegava o verão e baixava o rio, aquela terra era uma terra muito fértil para a produção. E quando o rio subia, eles tinham outra atividade, né? Isso era uma relação natural com a natureza. E que se renovava em cada período, né? Por milênios, podemos dizer, né? Milenar, se a gente for falar dos povos. Agora não. O que aconteceu depois de Belo Monte? Sim. Encheu, não tem mais como plantar, porque está cheio, né? Alagou as ilhas, muitas ilhas estão submersas. O que restaria seria a pesca para aqueles que ainda tiveram a possibilidade de continuar nos seus espaços, mas o peixe está doente, como eles falam, né? Por quê? Porque como mudou todo o ciclo hidrológico, então o peixe ele não consegue mais se deslocar como se deslocava antes, se alimentar como se alimentava antes, e além do problema do mercúrio, que com a mineração também se agrava, ou seja, o peixe está doente, como eles falam. O peixe, a pele dele é uma pele que não é como era antes, né? E dentro dele, o que os pescadores relatam é que quando você abre o peixe, você encontra, inclusive, pequenos
bichinhos assim dentro do peixe, que é fruto desse processo que aconteceu. Então, a experiência que milenarmente eles tinham na relação com a natureza, ela hoje se perdeu. O impacto que isso vai causar que a gente ainda nem sabe, né? De doenças. Eu, inclusive, vi uma reportagem sobre o povo Yanomami, que já estava sendo prejudicado por causa do garimpo, com a exploração ilegal de minério. O povo Yanomami é uma coisa... algumas matérias que eu tenho lido, né, dizem que mais de 60% ou 70% das crianças estão desnutridas porque não conseguem se alimentar, e o povo em si doente por causa do mercúrio da mineração. Então, qual é a ideia quando você apresenta uma greve global, né, pelo clima? É que você possa resgatar principalmente todas essas experiências históricas, milenares, que já vêm se dando e que hoje vai se perdendo pouco a pouco. Mas aí alguém pode perguntar para a gente, ok, mas é possível viver desse jeito, como viviam há décadas os moradores da cidade, e a tecnologia, né, e o avanço nos conhecimentos? A nossa análise, assim, nós não somos contra a tecnologia. Só que essa tecnologia ela tem que estar a serviço das pessoas. Com certeza. Ela não pode estar a serviço do capital, né? Então, por exemplo, a possibilidade que nós temos agora, que nós estamos aqui, né, na Idade Mídia, falando para o mundo todo, isso é extremamente importante, né? Levando um pouco da experiência da Amazônia, daqui da Amazônia paraense, mais especificamente, para quem está nos ouvindo num outro continente, é fantástico. Como também exatamente conhecer... que a mídia local e até nacional não faz, de mostrar a realidade do povo que vive aqui, não de mostrar só esse aspecto demográfico, de tapete verde, esse estereótipo que sempre é acostumado a usar, de não trazendo esse lado de povo que existe na região. É isso aí. E já que você falou a respeito das pessoas que estão assistindo e ouvindo a nossa programação, eu quero aproveitar esse momento e mandar um grande beijo para a nossa locutora do programa Vida e Mulher, toda quinta-feira aqui na Rádio Web Idade Mídia, a Leila Rosa Palheta. Também mandar um abraço para o grande DJ Vitor Pedra. Sexta-feira estaremos juntos com o programa Sintonia do Reggae. Também o nosso grande camarada Daniel Leão, que logo mais estará estreando um programa aqui na rádio, o programa de cultura regional amazônica, o Pichurum Cultural. Também para Matt Guzzo, que é diretor do filme O Empresário do Terceiro Mundo, que é um filme que trata a respeito desta pessoa que vos fala. É um documentário de ficção que eu assisti, passei 2 dias com dor de cabeça, mas, Matt, não te preocupe, eu vou assistir de novo e já entro em contato contigo. Segura as pontas aí na Universidade da Califórnia de San Diego, nos Estados Unidos, que logo mais a gente vai se encontrar para conversar, nem que seja para rolar na moinha. Também um abraço para o Edson Ferreira, um abraço para um grande ambientalista também, que é o José Oeiras. Ele manda uma hashtag Fora Salles do Ministério do Meio Ambiente. Também Vitor Ramon e outro grande camarada, um irmão que está sempre em luta na defesa dos territórios e dos povos da Amazônia, que é o Marcos Mota, o nosso grande Marquinhos da Amazônia. E ele vai logo mandando um hashtag não ao capitalismo verde, fora os RED. Também um grande abraço para o Anderson Moura, camarada, empresário, que está à frente lá do espaço... qual é aquele espaço ali mesmo? Deu um branco agora. Do lado da igreja do Santuário de Fátima, que é um espaço... Apoena. O Apoena, claro, deu um branco aqui, mas como esquecer do Apoena, que é a casa da cultura regional paraense, aqui no território de Belém do Pará. Grande Anderson Moura, do Apoena, ao Caio Luan, Daniel Costa, ao Harrison Lopes, que é cinegrafista e que desenvolve projetos na periferia de Belém, como o Tela Firme, junto à galera lá da juventude do bairro periférico da TF. Um grande beijo e um abraço para aquele camarada
Beto Fares. Já te ouvi muito no rádio, Beto, através do Balanço do Rock, e agora você retribui se ligando aqui no programa Interferência Pública. Também mandar um grande abraço fraternal para o nosso compositor, cantor paraense, Alcir Guimarães. Meu bacaninha, nós te amamos demais. Muito obrigado pelas suas diversas participações na programação da nossa rádio web Idade Mídia, e pode ter certeza que a casa é sua, a porta está aberta no momento não, mas você pode entrar a qualquer momento. Um grande abraço para o Matheus Ferreira, também está ligado aqui na nossa programação, ele que já foi reitor da Universidade Federal do Pará, Alex Fiuza de Melo. Melhorar aí no texto, viu, meu camarada? Você é bem melhor do que isso. Ao Newton Aragão, a Tatiara Zarzenon, que está ligada lá em Cayena, na Guiana Francesa. Tatiara, um grande abraço para você. Espero que você tenha recebido a mensagem que eu lhe mandei hoje à tarde. E um grande beijo para ela, que é minha irmã querida, Kellen Costa, e está lá no município de Abaetetuba, tomando conta da saúde de toda a população daquele município, ganhando diversos prêmios. Ela que ganhou o primeiro lugar aí nacional, desenvolvendo o prêmio Menina do Laço de Fita, que é um projeto que desenvolve os direitos sexuais da população do município de Abaetetuba. Pois é, estava falando da galera que estava ligada na gente. É essa galera e muito mais. Essa galera só do Facebook, também tem a galera que está ligada através dos nossos aplicativos, tem a galera que também está sintonizada na rádio web Idade Mídia através do site idademedia.org. O programa Interferência Pública de hoje está recebendo o grande camarada Dion Monteiro, também temos a participação aqui do Jeff, que é presidente da Associação Cultural dos Povos da Amazônia, o movimento Amazônia Independente. E o Dion está contando aqui para a gente um pouco da sua experiência, ele que é coordenador executivo do Instituto IAMAS, que é o Instituto Amazônia Solidária. Também é membro do movimento Xingu Vivo e também é partícipe da mobilização do Fórum Social Pan-Amazônico. E tem conversado muito com a gente aqui a respeito do dia 20 de setembro, você já sabe, a partir das 16 horas da tarde, lá na escadinha do Cais do Porto, na Estação das Docas, é a greve global pelo clima. Como o John já disse aqui, é um movimento que vai acontecer em mais de 3.500 cidades ao redor da face deste planeta que habitamos e tanto destruímos, e também aqui em Belém do Pará não será diferente. Então, no dia 20, desde as primeiras horas, mantenha-se mobilizado, mantenha-se na articulação, vá falando com aquele seu amigo do trabalho, com aquela sua amiga da igreja, com aqueles seus parceiros lá da universidade, com os camaradas ali da rua que ficam ali pela esquina conversando, todo mundo ficar ligado na defesa dos territórios e dos povos da Amazônia. John, ainda nessa pegada aí do dia 20, quais são as considerações mais importantes que a gente tem para repassar para a galera que está ligada com a gente através da rádio web idademedia.org? E Ângelo, como tu mandou vários beijos e abraços, também quero mandar o meu. Claro, fique à vontade. Então, quero mandar um beijo para a Rosilene e para o Matheus, daqui a pouco eu estou por aí. E sobre o dia 20, né? A participação pode e deve ser a mais diversificada possível, né? Então, o que é importante é você querer mudar as coisas. Você não está satisfeito com o que você vê, com o que você ouve, com o que você sente. Então, se você não está satisfeito com o mundo como ele é, a gente já partiu do principal ponto. Porém, a gente pode avançar um pouco mais e dizer assim, ok, eu não estou satisfeito e eu vou fazer tal coisa. Então, você pode conversar com os amigos, como o Ângelo falou, você pode preparar um cartaz e colocar lá, pregar na frente da sua casa, por exemplo,
ou então você pode preparar uma frase sobre os problemas sociais e ambientais, né, os problemas do clima que você sente, e mandar para os seus colegas pelos diversos grupos, pelas mídias sociais, né, e principalmente estar conosco lá na escadinha do Cais do Porto. Então, a partir das 16 horas, terão todas essas atividades que a gente já falou, né? De oficinas diversas, das demonstrações de experiências científicas, apresentações culturais, artísticas, e o ato político... Estamos guardando também a resposta dos companheiros dos movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, que muito provavelmente, em decorrência do Dia da Árvore, vai estar realizando também uma atividade de distribuição de mudas para você plantar, para a gente poder plantar pela cidade aí, fazer... Perfeito. Isso, perfeito. Então, essa atividade do MST vai. Então, você vai para lá, você ganha uma muda, você planta lá no seu quintal, você planta no espaço, no pedacinho de chão, de terra que tenha. Ou então, beira do canal. Na beira do canal, na praça, no colégio, em qualquer local que você queira plantar, né? A partir das 17 horas começa o que a gente está chamando de ato político-cultural. Né? Por que ato político-cultural? Porque aí a gente vai ter o depoimento de várias pessoas que sofrem diretamente com esses problemas ambientais, né? Com os problemas lá no Igarapé, lá na beira do rio, lá na beira do canal, na cidade onde mora, a poluição por conta do gás carbônico emitido pelos veículos. Então, a gente vai ter o depoimento das pessoas e a gente também vai ter uma série de apresentações musicais, apresentações culturais de pessoas que já se comprometeram a estar conosco, contribuindo com essa discussão, contribuindo com esse debate, falando também um pouco a partir da sua canção, a partir do poema, a partir da declamação, o que significa a necessidade de você mudar as coisas. Né? Então, assim, a gente vai ter uma série de possibilidades de estar contribuindo com esse dia. E aí, com certeza, muitas outras possibilidades que eu não falei. E durante a semana também, né? Porque nós vamos até o dia 27 com essa grande mobilização. O dia 20 inicia com esse grande ato massivo que a gente vai estar realizando lá na Escadinha a partir das 16 horas, depois de amanhã, dia 20. Mas aí, durante a próxima semana, teremos várias programações e você vai conferir a agenda de cada uma delas aqui pela sua rádio web Idade Mídia, mandando ainda algumas considerações aqui sobre a galera que está curtindo com a gente. Um salve para você, Washington Pinheiro, aí no Guamá. Também tem um camarada aqui que faz parte da Associação Cultural dos Povos da Amazônia, que é o indígena. Nosso camarada sabe pronunciar? É o Yaman Yaguaré? Exatamente. Um abraço aí, Yaman. Um grande abraço para você, meu companheiro. Ele também, pode falar um pouco dele. Ele é um ativista indígena, ele fala, se eu não me engano, são 3 dialetos indígenas, e ele luta por esse resgate cultural, o contrário do que a igreja fez na perda da identidade indígena. Sim. Ele faz esse movimento contrário. Língua Nhangatu, né? Isso, ele inclusive é professor também no município de Nova Olinda do Norte. No Amazonas? Isso, no Amazonas, acho que é no Rio Madeira, se não me engano. E ele faz esse trabalho de resgate. E ele está com a gente também na Associação Cultural dos Povos da Amazônia. Um grande salve para todos vocês, todos os estados que fazem parte da Amazônia e vocês que fazem parte também do movimento Amazônia Independente. Junto com a gente também está aqui o Alberto Silva Neto, a Kellen lá de Abaetetuba, ela mandou aqui uma mensagem para a gente, que eu vou ler agora, para todo mundo que está aqui na bancada. Ela diz que o empoderamento dos povos amazônidas é a saída para o enfrentamento e resistência de políticas assertivas e sustentáveis. Sou da saúde e lutamos por políticas públicas que valorizem nossa identidade. Somos um SUS vivo e um SUS amazônico. Um grande abraço para você e sua consciência de povo amazônida aí em Abaetetuba, que cuida. Espero que
com o tempo, cada vez mais pessoas também abram a consciência, despertem a consciência para esse nosso sentimento amazônico de pertencimento a esse território e que a gente passe a lutar cada vez mais pela autodeterminação dos nossos povos. Um grande abraço também para o enfermeiro Alain Almeida, que está lá em Abaetetuba também, que manda uma série de palmas aqui para a gente. O João também está presente e o Harrison Freitas. É isso aí, vamos dar sequência aqui. Ainda mais alguma consideração a respeito do ato do dia 20, o camarada Dion Monteiro? Tem uma coisa que é muito importante, que é a massificação na participação dos povos tradicionais e dos povos originários nesse dia, né? Justamente porque eles têm muito a nos ensinar, né? Então, igualmente como o companheiro indígena que está nos acompanhando lá no Amazonas, o que é muito interessante, a gente, enquanto nós, não índios, falamos uma língua, falamos o português, a maioria dos indígenas são bilíngues, se não trilínguas e até poliglotas, né? Porque os indígenas falam o seu idioma, a sua língua, e falam português. Dependendo da região, até o espanhol, às vezes, pela proximidade com outros países. Sim, sim, na fronteira, nossos por irmãos exemplo. aqui, Né? Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, toda essa galera aí. E aí entra a experiência do Fórum Social Panamazônico de nos apresentar essa realidade panamazônica desses 9 países da Panamazônia, considerando a Guiana Francesa, que de fato não é um país independente, é o departamento da França, né, Europa. Território francês. Território francês e tal. E há um movimento de, inclusive, levar o próximo Fórum Social Panamazônica para a Guiana para discutir uma série de coisas, inclusive esse debate sobre emancipação, né, que tem... Tatiara, põe mais água no feijão que a gente está chegando. Em Caiena, na Guiana Francesa. A Tatiara, para quem não sabe, é uma companheira muito querida que desde o início, enquanto a Idade Mídia era apenas uma ideia, um sonho, foi uma mulher que sempre acreditou e abriu as portas da sua casa para a gente fazer a nossa primeira sede, né, da Rádio Web Idade Mídia, lá na Frutuoso, Guimarães, ali no bairro da Campina. Tem um carinho muito grande, né, por ela e por toda a sua família, que sempre estiveram no apoio da gente, o Remy, as meninas que gostam muito da gente. Então, um grande beijo para você, Tatiara, e se tudo der certo, a gente vai levar o Fórum Social Panamazônico para a Guiana, e aí, você já sabe, é nós mais uma vez em casa. Já existe um Fórum da Fronteira, porque tem o Fórum Social Panamazônico, ele vai se instalando como núcleos, assim. Então tem o Fórum do Comitê Belém, tem o Comitê de Santarém, quando ocorreu em 2010 lá o fórum, e 2014 ocorreu no Amapá. Então, do Amapá se constituiu um outro fórum, que é o Fórum da Fronteira, onde congrega organizações do Amapá e da Guiana Francesa. E a ideia é, se tudo der certo, levar o Fórum Social Panamazônico de 2021 para a Guiana Francesa. Vamos ver se a gente consegue. Eu espero que dê certo, né? E aí, essas experiências indígenas, elas são fundamentais para a gente discutir qual é o caminho que se deve, o que se pode seguir como proposta desse processo de greve global pelo clima, né? Então, se a gente, aquilo que eu estava falando agora, se a gente tem uma certeza de que o modelo que nós vivemos, o sistema capitalista, ele não nos serve, seja o capitalismo liberal, o capitalismo neoliberal, o capitalismo desenvolvimentista, o capitalismo... capitalismo que não deixa de ser um ultraliberalismo travestido de um nome mais... Então, mais capitalismo, né? É capitalismo e não dá, não rola. Mas nós precisamos e estamos... e muita gente está apresentando algo que pode ser e que deve ser a superação do capitalismo. Eu quero pegar o exemplo dos Kaapó. Os Kaapó é um povo que, ali do Maranhão... A gente conhece muito bem eles. Pois lá na parte...
um convite para a gente poder fazer uma visita lá. Eles fizeram um convite à terra para a indígena. gente para fazer uma cobertura de uma cerimônia deles, na verdade. Perfeito. É um povo que faz uma resistência muito forte aos madeireiros, na terra deles, a exploração madeireira. Era sobre isso. Confronto direto. E é um povo que há alguns anos decidiu que iria romper totalmente com a submissão ao Estado brasileiro. Então, eles decidiram que eles não querem mais reunir com o FUNAI, não querem mais reunir com o IBAMA, não querem mais a Polícia Federal lá no território. Eles construíram a sua guarda de resistência, né? CAPO. Então, eles construíram a sua própria saúde, a saúde indígena CAPO, eles construíram um centro de formação na educação CAPO, da floresta, vivendo com a floresta, e aí eles nos mostram caminhos, né? Claro que, como não tem uma Amazônia, não tem um caminho somente. Então, são vários caminhos, são várias Amazônias, são vários caminhos. Agora, uma coisa certa é a relação de equilíbrio, de respeito e de coexistência com a floresta, com a natureza. Então, essa coisa do etnocentrismo, ou seja, do ser humano como centro das coisas, isso precisa ser superado por uma relação ampla, que pode ser chamada de várias coisas, pode ser chamada de uma relação biocêntrica, por exemplo, onde os seres vivos, em todas as suas espécies, tenham direitos iguais, e convivam, né, juntos, porque, de fato, de outra forma, dá no que nós conhecemos hoje, no que nós vimos hoje. Quando eu vou fazer as oficinas aí pelo interior do estado, de comunicação popular, e a gente está falando sobre redes interligadas, interconectadas de comunicação popular, eu sempre falo disso como se fosse um ecossistema comunicativo. Um ecossistema porque é um sistema formado por seres vivos que estão ali para se comunicar com todas as suas particularidades, para interagir. Que seja, claro, um ecossistema comunicativo aberto, criativo, dialógico, participativo, democrático, mas que, acima de tudo, a gente possa reconhecer a rede de comunicação como um sistema orgânico, vivo, né? Uma rede viva, né? Algo que vai para além dos equipamentos em si, aqui o microfone, a mesa de som, isso é apenas um instrumental, né? Isso não faz a comunicação popular. O que faz a comunicação popular, isso que a gente está fazendo agora, é trazer novos temas, poder debater, poder levar à luz da sociedade uma nova perspectiva para visualizações de antigos problemas sociais. Não é isso, John? Perfeitamente. E aí, entendendo isso, eu acho que a gente vai avançando, porque é um processo, como é um processo vivo, é um processo em construção, né? Não está acabado, não tem e nem deve ter, tipo, uma receita de bolo, que se você seguir isso, vai dar certo. Isso é positivismo, né? E aí a gente foge dessa lógica positivista, dizendo e entendendo que as coisas vão se construindo, né? Ou seja, como é que a gente vai superar o problema ambiental, os refugiados climáticos, né? As pessoas que hoje não conseguem mais viver onde antes viviam, porque tudo mudou pelo efeito da intervenção humana. A gente vai construir isso a partir de uma rede colaborativa, dialógica, uma rede que entenda que os seres humanos não são o centro, não são superiores aos outros seres vivos, né? Mas isso é um processo em construção. Como os indígenas costumam dizer, nós não somos donos dessa terra, nós fazemos parte dessa terra, nós somos parte desse sistema vivo. Somos nós que pertencemos à terra e não a terra que pertence a gente. Nós somos propriedade da natureza. Eu estava participando de uma assembleia com o povo Munduruku, e aí tinha um dirigente da Agência Nacional de Energia Elétrica, que estava falando sobre essa questão das hidrelétricas e tal, e no meio da exposição dele, uma liderança indígena levantou e falou assim: olha, você veio aqui querer saber a nossa opinião, né? Quer saber o que a gente pensa. Mas o senhor não tem que vir aqui só para saber o que a gente pensa, o que minha família, o que o meu povo pensa. O senhor também vai ter que ir ali na floresta querer perguntar para o peixe se ele está satisfeito com essa obra que o senhor quer fazer lá.
o senhor vai ter que perguntar para a onça, vai ter que perguntar para a anta, vai ter que perguntar para a cutia, vai ter que perguntar para o papagaio, vai ter que perguntar para a preguiça, vai ter que perguntar para os animais que estão aqui se eles estão satisfeitos com essa obra que o senhor quer fazer. Então, assim, é uma lição para a gente, né, que não tem a... sistema, né, que a gente vive de achar que o homem é o centro de tudo. Perfeitamente. Que não tem a capacidade de entender que nós não estamos sozinhos aqui. Né? Então, quando ele diz assim, olha, o senhor vai ter que perguntar também para os outros seres vivos, e aí a gente inclui também a floresta, inclui o rio, né, inclui a mãe d'água, inclui a cobra grande, inclui todos os seres místicos, amazônicos, a gente, então, dá um salto na nossa compreensão sobre sociedade, sobre a vida, sobre o futuro que nós queremos, e eu acho que isso tem tudo a ver com a greve global pelo clima. Claro, está completamente ligado. Bem, nós já estamos aqui com quase 1 hora de programação, que é o tempo padrão do nosso programa aqui na Rádio Web Idade Mídia. Hoje o programa Interferência Pública, recebendo a presença do nosso grande camarada ativista dos movimentos sociais, Diogo Monteiro, coordenador executivo do Instituto IAMAS, que é o Instituto Amazônia Solidária. Também ele é partícipe do movimento Xingu Vivo e do Fórum Social Panamazônico. Também tivemos a presença do camarada Jeff, que é o presidente da Associação Cultural dos Povos da Amazônia, o movimento Amazônia Independente, e é para ele mesmo que eu abro para as suas considerações finais. Bom, queria agradecer a presença aqui no programa e queria aproveitar para mandar um abraço também para o nosso secretário lá em Manaus, o Júlia Machado. Queria mandar um abraço também para o pessoal do DCE da UNAMA, para o Tiago, e para os estudantes lá da minha sala, o Vitor Ramon, que mandou um abraço, que está sempre acompanhando e que é militante em Cametá. Inclusive, ele está construindo também um trabalho muito importante sobre essa questão de valorização, tanto cultural quanto identitária. E é isso, eu queria agradecer a presença do professor aqui, que é fundamental na construção dessa causa. E é isso. Aproveito também para mandar um grande abraço para Maria do Carmo e para o Neno Freitas, que é sambista, compositor paraense. Vamos lá também dar uma força aí, quem você não sabe, tem um samba de autoria desse grande camarada, desse grande compositor daqui da nossa região, ele que é morador e que valoriza muito o bairro do Telégrafo e toda a sua diversidade cultural, econômica e política que esse bairro tem. Ele é um grande defensor desse território e também agora está concorrendo ao Samba Enredo 2020 da Estação Primeira de Mangueira, lá do Rio de Janeiro. Então, para fortalecer a nossa ideia, você entra lá no entra lá no YouTube. Lá no YouTube você vai procurar os sambas enredos que estão disputando, são cerca de 32 samba enredos que estão disputando agora essa nova etapa que vai eleger o grande samba enredo do Carnaval 2020 da Estação Primeira de Mangueira, com um tema maravilhoso que é Jesus Negro. E aí, é claro, o Neno acabou fazendo uma grande composição, uma letra maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de ouvir as outras canções também que estão concorrendo. São boas demais, são muito boas, mas eu tenho que admitir que aquela que tem a apoteose, né? Shalom, axé. Essa Neno realmente, assim, outro dia eu coloquei no bar pra galera ouvir ali no celular, a galera curtiu pra caramba, gostou muito. Eu tenho certeza que a gente vai acabar avançando para a próxima fase e a gente vai ver esse nosso grande camarada Neno Freitas lá no Rio de Janeiro, defendendo mais uma vez os valores da cultura paraense, da cultura amazônica, do povo de Belém. Melhora para você, queremos você aqui no próximo domingo apresentando o programa Samba Pará, por isso sossega um pouquinho, cuida desse coração, é muita emoção, a gente sabe, mas a gente precisa muito de você nessa luta. Então, mantenha-se aí firme e forte, que nós estamos também fazendo um esforço aí de tudo para poder também levar o samba enredo. É o número 4, hein? Se eu ainda não falei, eu digo agora, é o número 4, você entra lá no samba enredo de número 4, vota e já está fazendo um grande bem para a cultura paraense, fortalecendo a nossa cultura lá na Estação Primeira de Mangueira, lá no Morro da Mangueira, que vai curtir com samba parauara. Eu
agora abro para ele, na verdade, fazer também as suas considerações finais a respeito aqui. Desde já agradeço mais uma vez a participação e já deixo claro que a qualquer momento, se quiser fazer alguma outra atividade, um momento em que a rádio web Idade Mídia possa ser usada como um instrumento de mobilização, de conscientização e de transformação da sociedade. É para isso que existe a rádio web Idade Mídia, comunicação para a cidadania. Essa é a nossa função social. Agora é com você e suas considerações finais. Então, primeiro agradecer ao Ângelo, agradecer ao Jeff também, a possibilidade de estar falando sobre essa atividade. Eu tenho aqui uma agenda, essa agenda não está completa, então tem algumas coisas que vão acontecer e que eu não tenho essa informação. Mas eu vou passar o que eu tenho aqui, né, do dia 20 ao dia 27, por exemplo, já falamos, no dia 20, a partir das 16 horas, lá na escadinha do Cais do Porto, né, para todo mundo estar se somando a esse grande evento mundial, com mais de 3 mil cidades já confirmadas, mais de 150 países de todos os continentes, né. No dia 21, tem uma ação lá na Praia Icoraci, né, a partir das 9 horas da manhã. Então tem um coletivo que vai estar realizando uma atividade lá em Icoraci. Aqui não está escrito, mas possivelmente é na Praia do Cruzeiro, mas aí depois a gente pode até colocar essa agenda na descrição do vídeo. Isso, perfeito. No dia 24 tem um aulão lá na Universidade Federal do Pará, às 14 horas, lá no Vadião. Então o pessoal vai fazer um aulão, o aulão do Emancipa. No dia 25 tem uma atividade que se chama Café com Ciência, para discutir justamente esses temas a partir das experiências que têm sido desenvolvidas em diversos projetos na academia, nas organizações não governamentais. 15 horas, de 15 às 16 aqui, parece-me que é no Museu Guild, mas como eu falei, a gente confirma. E no dia 25, também, final do dia, já lá às 18h30, vai ter uma atividade, um debate sobre a Amazônia, chamada Papo de Boteco, lá no Apoena, que você falou ainda agora, né? Então, no dia 25 tem essa atividade no Apoena, para debater um pouco das questões amazônicas, a partir das 18h30, e aí depois a gente pode preencher essa agenda, pode colocar mais coisas, inclusive podem ser propostas. Está tudo aberto. Tudo em aberto, ou seja, esperando quem quiser, a sua participação, a sua iniciativa. Perfeitamente. Então, é desse jeito que esse processo está sendo construído. Um processo coletivo, colaborativo, democrático, aberto. Participativo. Então, não tem uma programação fechada. O que a gente tem são atividades que foram propostas por Tampouco também tem uma organização que esteja à frente do movimento, aquela que represente em nome de todo mundo. Na verdade, somos todos nós que estamos participando desse movimento. Isso, ele está sendo construído por são dezenas de organizações, né, dos diversos campos que a gente já falou aqui. Exatamente. E aqui eu estou só apresentando um pouco do que foi discutido lá, apresentando também um pouco das minhas reflexões, das minhas experiências, a partir das andanças, desses anos e anos. Tem um legado muito importante para poder contribuir e compartilhar com a gente. Perfeito, mas a construção ela é coletiva mesmo, ou seja, o que eu apresentei como agenda é o que algumas organizações já propuseram. Então, se você que está ouvindo a gente quiser propor uma atividade, pode mandar para cá, para a rádio, fala para o Ângelo, fala para o Jeff, fala para o pessoal, que eles colocam em contato com esse coletivo que está construindo esse processo aqui. Eles também estão participando desse processo, tanto o Ângelo quanto o Jeff estão participando desse processo. Então, você pode propor a sua atividade, seja no seu colégio, quer fazer uma discussão. Por exemplo, eu lembrei aqui no dia 20, tem um debate sobre a Amazônia lá na Escola de Integração, que era o NPI, ali na Avenida Perimetral. Isso, então tem um debate lá organizado por um professor que está participando dessa discussão. E se você
quer fazer isso, quer participar, quer construir esse debate no seu colégio, dá uma informada. Por que é legal informar? Porque a gente já divulga e a gente já mobiliza pessoas que, de repente, podem contribuir com você, podem estar registrando esse momento, né, dependendo da sua vontade, do seu interesse. Então, é isso. A gente finaliza, a minha participação aqui, eu finalizo convidando todos a estarem construindo esse processo. Porque também não é um processo que termina no dia 27. Não é um processo que começa no dia 20 e nem é um processo que termina no dia 27. O dia 20 ao dia 27 é só o momento de dar visibilidade, né, de fazer coisas com uma agenda mais organizada. Da repercussão internacional até, né? Perfeitamente. Isso, que se teve para a região amazônica recentemente, né? Mas ele é um processo contínuo e permanente. Ele vai depois do dia 27, ele vai seguir, né? Vai seguir enquanto for necessário nós lutarmos pela superação desse modelo, desse paradigma que é o modelo capitalista, que é o desenvolvimentismo, que é o liberalismo, tudo aquilo que a gente já sabe e não serve para os seres humanos, não serve para a vida, né? Então, agradeço o espaço. Seguimos adiante. É isso aí, em nome de toda essa coletividade, em nome do movimento em Belém do Pará, pela greve global do clima, eu agradeço a participação do nosso camarada Jeff, do Movimento Amazônia Independente. Também muito agradeço, mais uma vez, a participação do Dion Monteiro, coordenador executivo do Instituto IAMAS, Movimento Xingu Vivo e Fórum Social Pan-Amazônico. Antes de finalizar o programa, também aproveito para mandar um grande abraço para Carla Correia, que ela é filha de uma das casas mais antigas e tradicionais de tambor de crioula lá do Maranhão. Então, um grande abraço para você e toda a galera que cultiva até hoje o tambor de crioula aí no Maranhão. Lembrando também que daqui a uns 15 dias nós estaremos aí no território maranhense a convite da Agência Zagaia. A Agência Zagaia, na verdade, ela vai ser criada nesse evento, então nós da Idade Mídia fomos convidados para a criação da Agência Zagaia de Jornalismo e também para o site da agência. Essa agência ela vai ser criada dentro do Quilombo Santa Rosa dos Pretos, lá no Maranhão. Então, mais uma vez, eu agradeço pelo convite. Tomara que o camarada Jeff também possa nos acompanhar aí nessa empreitada, porque vai ser também um momento para a gente poder fazer o intercâmbio com os outros estados também, para levar a mensagem de libertação dos povos da Amazônia lá para a galera da Agência Zagaia no Maranhão. E lembrando que daqui a 30 dias, também lá no Maranhão, mas dessa vez na cidade de São Luís, teremos mais um encontro nacional pela democratização da comunicação, um encontro que é realizado a cada 2 anos pelo Fórum Nacional em Defesa da Comunicação e pela democratização da comunicação no Brasil. Eu estive participando da última edição lá em Brasília, na UNB, e espero poder voltar mais uma vez a reencontrar esses grandes camaradas e essas guerreiras de luta que estão espalhados no território brasileiro na luta pelo direito humano à comunicação. É isso aí, Rádio Web Idade Mídia, comunicação para a cidadania. Você ouviu mais um programa Interferência Pública. Então nós já temos um encontro marcado no próximo dia 20. Amazônia, não vou deixar a Babilônia te consumir. Babilônia, não vou deixar a Amazônia subir. Não vou, não vou, não vou, não vou. Um salve aí pra galera do Amapá também. Contra o capitalismo monopolizador. É isso aí, galera. Valeu! Valeu, valeu, valeu!